de Deus está em Deus, também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. Que alegria, estamos juntos. Mais um programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você que nos acompanha pelas parabólicas digitais, você que nos acompanha pelos canais abertos. Aliás, grande abraço para Caruaru, aí no estado de Pernambuco. Vocês passaram a nos assistir pelo canal 43. É a expansão da TV Evangelizar, chegando cada vez mais em vários lugares do nosso país. É a mensagem, é a palavra de Deus. Lembrando que nesse mês de setembro, toda a igreja do Brasil, nós comemoramos o mês da Bíblia, Sagrada Escritura. E por isso, nós estamos aqui, para estudar, para conhecer a palavra de Deus. Para isso, eu passo a palavra para o nosso querido Dom José Antônio Peruso. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui estou com muita tranquilidade, com muita alegria, com muita, vamos falar, familiaridade. Já temos uma longa história. Eu, o William, a Joelma, o Felipe, o Jean, toda a equipe de retaguarda, um número grande. Estamos muito familiarizados com a palavra e com o gosto de ajudar a muitos a conhecerem a palavra. Também a Terezinha, a nossa tradutora lá em Libras. A tela é menor, mas o sorriso dela é muito grande. E assim também nossos irmãos com deficiência auditiva podem ouvir ao seu modo o que falamos aqui, mas especialmente ouvir na sua condição e no seu modo, ouvir a palavra e conhecê-la. William, então você vai para Caruaru agora, está cada dia conhecendo mais este Brasil? Isso mesmo, Caruaru nos acompanhando pelo canal 43, Dom Peruso. 43, e depois iremos para onde? Lembra de algum lugar? Olha, tem Olinda, Recife nos acompanhando pelo canal 47, tem Santa Cruz do Capibaribe também no Pernambuco. Pernambuco também, hein? Você está muito generoso conosco, aquele estado e aquele povo. Ei, meu irmão, minha irmã, vamos começar? Não vim aqui eu, não foi você até o televisor para ver aqui as nossas e ouvir nossas conversas mais descontraídas. Aqui viemos para conhecer a palavra. E o nosso texto de hoje, você pode ver aqui, meu irmão, minha irmã, conhecendo a palavra, o encontro entre Jesus e a samaritana. Você pode ver a primeira parte. Não vamos ver 40 versículos do capítulo 4, versículo 4 até o 44, numa hora e meia. Tudo seria muito apressado, pouco explicado e a palavra não seria conhecida. Aqui estamos para conhecer, para aprender, para compreender e maravilhar-nos com ela, com a palavra. Mas, William, você pode começar? Vamos ler até o versículo, comecemos até o 20. Talvez não consigamos chegar até lá, se conseguirmos melhor. Mas vai até o 20. Faremos em 2 encontros toda essa parte do diálogo de Jesus com a samaritana. Hoje é a primeira parte. Queira ler, por favor, William. Era preciso passar pela Samaria. Mas pode começar no capítulo 4, versículo 1. Versículo 1, vamos lá então. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos
e batizava mais do que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fadigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como, sendo um judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenhas mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falastes bem, não tenho marido, pois tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Ótimo, William, muito obrigado. Nós iremos chegar ao versículo 44. Todavia, hoje, estamos aqui com estes primeiros 20 versículos. Vamos lançar um olhar no conjunto, no contexto, para que possamos perceber o que é que o evangelista pretende deixar ver por parte do seu leitor. Se não observarmos o contexto, é uma espécie de conversas soltas, de várias informações desconexas, sem perceber uma lógica interna. E o evangelista, quando escreveu, ele tinha na sua mente todo um arcabouço literário, como quem começa a lançar os fundamentos de uma casa. Quem olha não sabe, não tem a ideia precisa de como será o edifício, mas aquele que constrói, ele, ao lançar os fundamentos, já tem na sua mente a inteireza do edifício. Vamos começar então com as nossas telas e aqui uma visita aos nossos versículos iniciais. Interessa-nos a partir do versículo 4, mas precisamos percebê-los a partir dos primeiros 3, exatamente para evitar desconexões e incompreensões. Você pode ler, William, esta parte aqui? A decisão de Jesus de partir para a Galileia. O telespectador pode acompanhar. E agora, telespectador, acompanha na sua Bíblia, capítulo 4, João 4, 1 a 3. O William vai ler. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse,
Mas os seus discípulos deixou a Judeia e retornou a Galileia. Isto parece um mero conjunto de informações. Ouvindo que João Batista tivera informações de que Jesus batizava mais que ele, decidiu deixar a Judeia, partir para a Galileia. Lembra do mapa, meu irmão, minha irmã? Se não lembra, a equipe aqui de retaguarda recorda e vai inseri-lo. Observemos. Jesus deixou a Galileia, a Judeia, desculpe-me. Esta região é a Judeia. Jesus estivera em Jerusalém. Aqui. Fizera a limpeza lá no templo, se recorda, a purificação do templo. Capítulo 2. Se recorda bem, meu irmão, minha irmã, Nicodemos foi procurar Jesus à noite em Jerusalém. Vimos isso no encontro passado. Foi tudo em Jerusalém. Mas daí chegamos ao capítulo 4. E o William, nós ficamos no mapa, o William vai ler, e eu peço a você, querido irmão, acompanhe, por favor, aqui no mapa. William. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia. Um instante, a Judeia é esta região. Era aproximadamente por aqui, um pouco mais ao sul, digamos, que João batizava e que os discípulos de Jesus também o faziam, junto com Jesus, nesta vizinhança. Deixou esta região para ir à Galileia, ei-la aqui. Aqui está Cafarnaum, cidade importante. Nós já vimos este mapa muitas vezes, mas é sempre importante tê-lo mapeado na nossa mente. Isso, por favor, segue William. E retornou a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Um instante, telespectador, daqui, de Jerusalém. Olha, aqui estamos a cidade de Jerusalém. Talvez Jesus se encontrasse por aqui nas vizinhanças de Jericó. Era preciso passar pela Samaria. Havia outras possibilidades também por aqui. Mas era preciso, vamos ver depois esse texto. William segue. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar. Ótimo, querido telespectador, queira acompanhar aqui no mapa. Desde esta região está a caminho, provavelmente Cafarnaum. E chegou aqui, a uma região chamada Sicar. Está a caminho. Segue, William. Perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fadigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Ótimo, podemos parar aqui. De qualquer maneira, Jesus está em viagem. Os versículos 1 até 3 são uma espécie de introdução para todo o cenário e o diálogo que encontramos. É para inserir o leitor numa espécie de ambiente de literatura. Como se alguém, ao visitar uma casa, fosse primeiro colocado em uma sala inicial. Senta aqui, aguarde um pouco, tome um cafezinho, logo veremos toda a casa, digamos assim. E aí podemos iniciar, dar um novo passo nas nossas telas, por favor. Aqui neste contexto, o que se pode perceber entre a samaritana, o telespectador deve lembrar, há uma espécie de narrativa em oposição. Vários elementos que eu gostaria que você recordasse, querido telespectador, estamos contextualizando. Observemos o contexto. Capítulo 3, Nicodemos,
Isto foi em Jerusalém, cidade santa, cidade por excelência do povo judeu. Lá está o templo, lá está o centro do culto, lá é o lugar mais majestoso dentro do quadro religioso, do belíssimo e bem integrado quadro religioso judaico. É o centro de tudo. Samaria é uma região vizinha, desprezada, povo mesclado, outras raças. Desde a história antiga daquele povo e daquela região, outros templos, um debate religioso imenso, discussões de tipo político, região apreciada, região desprezada. Nicodemos procurou Jesus na cidade de Jerusalém. O encontro de Jesus com a samaritana foi no campo. Parece um jogo de contrastes entre o capítulo 3, Nicodemos, e o capítulo 4, a samaritana. Vamos à outra tela, por favor. E aí continuaremos a ver esse jogo de oposições. Parece intencional, é muito difícil dizer com tantas evidências assim, seja pura coincidência. Há uma intenção por parte do evangelista, e ele espera que o leitor entenda. Vamos tentar observar um pouco mais. Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Você pode ler o capítulo 3 de João, telespectador, vai perceber isso. O encontro de Jesus com a samaritana, isso que você leu, William, a hora sexta, é o meio-dia. Hora sexta, meio-dia. Hora sétima, 1h. Hora nona, 3h. E assim vai. Hora décima, 4h para nós. Mas aqui, o encontro com Nicodemos à noite. O encontro com a samaritana ao meio-dia. Sempre em confrontos. E é para ver como há um jogo de oposição entre uma narrativa e outra. Não que se oponham os personagens, mas o cenário contempla as oposições, quer literárias, quer contextuais, quer textuais, quer de personagens. Nicodemos, um homem em grande destaque, ele era um dos líderes entre os fariseus. Aqui, uma mulher sem destaque, faltou o S. Se este se destacava e se projetava, tem nome, é Nicodemos. Este aqui não tem nome, não se sabe quem é uma mulher. E é uma samaritana, desprezada por ser mulher, desprezada por ser samaritana, desprezada por não ser de Jerusalém. Não tem grandes relevâncias, mas eis o contraste. O fariseu ortodoxo, a mulher representante do povo, um povo heterodoxo. O que é ortodoxo? Aquele que segue todas as regras de uma tradição. Bom observante, que busca manter-se, observar, cumprir, sem quaisquer melindres, mas com muita minudência e até com consciência detalhada de cada gesto. Este segue as normas. O fariseu. Esta representa um povo mesclado, de tradição duvidosa, etnicamente um povo misturado com outros, então não era um povo puro. Aqui é o povo da aliança, na sua forma mais genuína, ou na sua ascendência mais genuína. Aqui havia outros povos, desde tempos antigos. Outros reis que dominaram aquela região, trouxeram povos estrangeiros para a região. Ficou sem identidade religiosa, muita miscigenação. Um jogo de contrastes.
E aí, vamos à outra tela ainda. Nicodemos era um homem de posição elevada. A mulher, justamente por ser mulher, já falei, por ser de Samaria, marginalizada. Aqui, Nicodemos que procura Jesus para esclarecimentos, tentar compreender do que se tratava. Aqui é Jesus que abre o diálogo. Aqui é Nicodemos que começa a conversa. Aqui é Jesus, parece que está à procura da mulher. É um conjunto bastante explícito de contrastes entre locais e personagens que aponta para uma intenção que precisamos ver melhor, intenção do autor, do evangelista. Ele quer levar o seu leitor a determinadas compreensões. O destinatário do texto é o leitor. A samaritana é uma espécie de atriz do grande texto, do grande quadro, do grande cenário, das cenas. Mas o evangelista pensa no leitor. É por isso que ele coloca em evidência esses contrastes, para que o leitor compreenda. E ainda tem mais, observemos a tela seguinte. Olha aqui. Eu recomendaria, querido irmão, querida irmã, que você relesse o capítulo 3, não é possível aqui agora. Você pode depois rever na TV Evangelizar, no YouTube, este encontro e confrontar todos esses detalhes. Mas Nicodemos sucumbe ao mal-entendido. Isto é, como pode um homem nascer de novo? Acaso é possível que volte ao ventre de sua mãe? Aqui a mulher se aproxima da fé. Senhor, vejo que és um profeta. Aqui ele resistiu. Aqui ela acolheu. Não é que haja má vontade ou intenções ambíguas nesse homem. Longe disso. O autor quer que o leitor perceba por quais caminhos é possível aderir à palavra, e mais que a palavra, à pessoa de Jesus. Aqui, não percebe, Nicodemos não percebe, que não percebe quem é Jesus. Sabemos que és mestre, que ninguém faz os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Mas ainda está em aberto, e não houve uma adesão de Nicodemos, desculpe-me. Aqui, reconhece a mulher, reconhecem-no o povo, e vão à procura de Jesus e pedem que permaneça com ele. É isso que o autor, o evangelista, gostaria que o autor percebesse, para compreender então o alcance do diálogo que veremos depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes eu quero lembrá-lo que você pode curtir a nossa página lá no Facebook, TV Evangelizar, vai lá, dê um curtir na nossa página, ou se inscreva no nosso canal, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, para você rever todos os nossos programas, inclusive o Conhecendo a Palavra. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Água que jorra sobre mim, fonte que nunca vai ter fim, fonte que jorra do Senhor, do interior. Sou
estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. A Maria Reni está nos acompanhando de Mogi Guaçu, São Paulo. Grande abraço para você. A Cristina nos acompanhando de Palmeira, aqui no Paraná. Que Deus ilumine a todos para sermos bons cristãos, que nós possamos criar uma sociedade mais fraterna. A Jusce Cacau está ligada em Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 27. A Lena Moura nos acompanhando de Sobral, no Ceará. Dentro de algum tempo haverá gente acompanhando de Cascavel, no Paraná, é isso? Cascavel, isso mesmo. Mas vamos para Caruaru também, é isso, William? Caruaru, 43, Cascavel, canal 50. E a outra cidade, você vai dizer nos próximos programas? Nos próximos programas nós vamos falando aqui. Ótimo. William, o telespectador, não sei se você percebeu, o nosso trio hoje, temos aqui a Joelma para cantar, o Felipe, o Jean, da outra vez era o Vinícius, maior, mais volumoso, agora está o Felipe. O Felipe, ele é igual, parece o Vinícius que passou pela, como é que é a máquina, lava e seca, a máquina de lavar, né? Sair menor de lá, a roupa entra lá e quando sai está um pouco menor. Fizeram isso com o Vinícius e saiu o Felipe. Mas ele vai crescer até os próximos encontros. Cresça, meninão, acorde, não se atrase e nem nós vamos nos atrasar. Vamos ver a nossa próxima tela aqui. Isto. Ainda estávamos falando desses contextos, mas nunca termina. Um quarto ele não está isolado na casa. Se com o capítulo 3 havia grandes contrastes para ilustrar, para compreender bem o branco, a cor preta ao lado ajuda a compreendê-la. Para compreender bem um caminho percorrido em alta velocidade, fazer o mesmo percurso a pé, também ajuda a compreender. Por contraste, é possível ter belas percepções da realidade. E é isso que o evangelista tenta mostrar. E faz algo semelhante, ainda contextualizando, faz algo semelhante entre o capítulo 4, água e água viva. Água do poço e água viva. Esta aqui do poço é apenas água molhada, digamos assim. Olha, água molhada é evidente. Água, líquido. Necessidade, ela serve para saciar a nossa sede física. Água viva é a sede interior. Aqui a mesma coisa no capítulo 6. O maná, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui a água viva leva para a vida eterna. Aqui o pão da vida conduz à vida eterna. São caminhos, são atores ou realidades materiais contrastantes, mas o Senhor é o mesmo, tanto num quanto no outro, e oferece água viva, pão vivo, pão da vida. Tudo isso para que o leitor perceba um quadro bastante colorido, digamos assim, de personagens, de locais e de fatos. Não só porque é um bom narrador, menos por isso, porque ele pretende que o leitor compreenda a mensagem e conheça o grande homem que é o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Vamos a um novo passo, pois, e agora nós vamos começar a ler versículo por versículo. Querido irmão, querida irmã, Jesus deixou a Judeia e decidiu, foi para a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. E o William continua a leitura. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Apenas algumas informações, parece.
Observemos, era preciso passar pela Samaria. Este verbo era preciso, mais de uma vez nós já ouvimos. Quando estudávamos o Evangelho de Lucas, se você lembra, telespectador, Zaqueu, desce depressa, pois é preciso que eu permaneça em tua casa. Ou então o pai misericordioso que acolheu o filho pródigo, é assim chamado. O irmão mais velho não queria entrar na festa e o pai, era preciso que festejássemos, porque esse teu irmão estava perdido e voltou. Era preciso ter um sentido aqui. Queira, por favor, voltar ao mapa. Era preciso. Não era apenas uma necessidade geográfica. Jesus saiu da Judeia para a Galileia. Claro que é preciso passar por aqui. Poderia ir por outros caminhos, inclusive. Mas não é apenas uma indicação espacial. Não há outro. É o caminho mais lógico, mais rápido. Era preciso, esta expressão está a dizer, a uma realidade inexorável. É uma exigência. É uma verdade que não depende de gostos ou preferências. Não diz explicitamente, mas aponta. É quase que uma decisão de Deus. Então era preciso, porque não há outro caminho, ou porque o leitor é chamado a compreender que é preciso passar por aqui e encontrar aquela mulher que representa um povo e que também anseia, deseja e a quem Deus gostaria que seu filho chegasse até lá. Há um sentido imediato, espacial, e há um outro teológico, metafórico. O Senhor ia passar por aqui para encontrar aquele povo. Vamos observar mais um pouco. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar. É impressionante, telespectador. Para um judeu deixar essa terra e pisar em uma outra terra estranha é adentrar-se numa terra impura. Depois de passar por esta terra impura, teria que fazer todo um ritual de purificação, porque tinha pisado solos de um povo que não era o eleito. Olha aí o sentido de desapreço por aquela região, latente, ou subjacente, melhor, nas frases do evangelista. Ou seja, Jesus quer alargar as fronteiras do verdadeiro Israel. Não depende de uma capital apenas, de um templo, ou de uma etnia, ou de uma cultura. O verdadeiro Israel é todo o povo que a quem o Senhor quer, neste caso aqui, oferecer a sua salvação. Sigamos um pouco mais. Poço. É o único que havia aqui nesta região. Então, um lugar extremamente importante para aquele povo, aquela vila. Se a única fonte, para lá vão todos. Todas as pessoas da região, da vila, do vilarejo e circunstâncias e adjacências, todas acorrem para lá como se fosse uma importantíssima praça pública. É lá que vai aquele povo e foi para lá que o Senhor se apresentou. Foi até lá que o Senhor caminhou para se fazer ver, para deixar-se encontrar. E aí, vamos ao versículo 6, por favor. Agora sim. Você pode ler, William? Sim. Ali se achava a fonte de Jacó. Jesus, fadigado da caminhada,
Fadigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Então, e eu também acho que estava fatigado, e daí pus 2 vezes o nome de Jesus. É que eu queria ver se o telespectador, se o William estava atento. Passou no teste, William. Mas vamos lá. Ali se achava a fonte de Jacó. Compreendemos? Se não tem água em lugar nenhum, mas lá tem uma fonte, eis a grandeza. Centro para onde convergem os melhores interesses, as mais importantes conversas, também as fofocas e também os estrangeiros que passam pela região, é lá que vão saciar-se. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se à fonte, junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Hora sexta é o meio-dia. Mas não é que Jesus sentou-se, como se passando por lá, chega, senta-se, talvez até meio-dia, calor, enxugasse o suor do caminho, respirasse profundamente, quem sabe bebesse um pouco de água. Estava com sede, mas não esqueça, era preciso. Jesus ficou sentado, não é apenas sentou-se. É como se ele estivesse a ocupar o seu lugar. É como se aquele lugar, na narrativa, no Evangelho está escrito assim: e Jesus pôs-se sentado. Como se estivesse a dizer, ficou lá. Se é poço, se é um lugar para onde convergem as pessoas, se é um lugar onde se pode ter água, é um lugar de vida. O poço era um dom de Jacó. Agora esse como o novo Jacó, muito mais que ele. Jacó fora um dom para aquele povo, encontrara ou oferecera. Não interessa agora como é que se tornara um dom no passado. De qualquer maneira, lá no poço de Jacó, Jesus colocou-se sentado. Qual água vai oferecer? Como se o poço pertencesse a ele, fixou-se lá junto ao seu poço. É aquela água que vai dar, é aquela sede que ele quer saciar, é líquido que ele quer oferecer. O evangelista já começa a preparar o seu leitor. Lá, na fonte da antiga água, se apresenta alguém que traz água viva. O diálogo está começando entre Jesus e a samaritana. Vamos observar como começa. E aí, vamos até a próxima tela, por favor. William, você não está aqui a inteireza dos versículos 7 até 9. Pus algumas frases, as que considerei principais. Pode ver que temos aqui essas reticências, são rupturas com o texto original, mas você, telespectador, pode acompanhar. O William vai ler desde a sua Bíblia os versículos 7 até 9. Aqui nós teremos alguns deles. Pode ler, William. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? É muito estranho. Um homem não pede para uma mulher. Ao meio-dia, poço é um lugar público, por lá passam de todos os tipos de pessoas. Pessoas boas, pessoas medianas e pessoas sem vergonhas. Até aquelas de vida torta. Um homem nunca parava para conversar com uma mulher, muito menos em um poço. Aliás, na tradição bíblica, sempre que um homem se encontrasse com uma mulher no poço, dava casamento. Aqui é o único encontro de um homem com uma mulher num poço que não terminou em casamento, mas o assunto passou também pelo casamento. Jacó
no livro do Gênesis, encontrou Raquel, foi num poço. Moisés encontrou Miriam, pastores, os dois, ele e ela, foi num poço. Observemos. Telespectador, acompanhe comigo. Uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Ela foi até lá. Seu objetivo era buscar água, água do poço. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Vamos observar, telespectador, quem é este que lhe diz: dá-me de beber? É importante que notemos o que é que o evangelista pretende que o seu leitor compreenda. Você pode ler, William, retrocedendo, você pode ler João 1,14. E você, telespectador, acompanhe aqui comigo. Queremos ver, Jesus lhe disse. Tá bem, sabemos. Aliás, está escrito Jesus lhe diz, no original, no grego. Não é disse, é diz. Presente histórico, já expliquei. Tem um sentido durativo. É como se estivesse a pedir a toda hora: dá-me de beber. Ele se apresenta com necessidades. A mulher samaritana não tem nome. Então, o leitor pode pôr o seu nome aí. E o Senhor Jesus talvez estivesse a lhe dizer: dá-me de beber. Vamos explicar daqui a pouco o sentido da frase. Por agora, quem é este que lhe disse? Lhe diz: dá-me de beber. William 1,14, o que tem lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que lhe diz: dá-me de beber, é a palavra, é o Filho de Deus, é Deus mesmo, que se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós. Lembra? Ele diz: dá-me de beber. Vamos a 1,29, William, chega até lá só para ver, é outro título, e o leitor já leu, chegou até 4, sabe quem é? A samaritana ainda não sabe, a samaritana é a atriz da cena, o leitor é destinatário. O que temos lá no versículo 29? No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus. Opa, o Verbo que se fez carne é o Cordeiro de Deus. Pode ir a 1,49, William. Vamos ver, tem outro indício. 1,49. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus. Olha que o leitor já viu 3 títulos. Para quem lhe diz: dá-me de beber. É o Verbo de Deus que se fez carne. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus que agora pede: dá-me de beber. Sabe, William, dá-me de beber, para quem lê, a impressão que se tem é que está com sede e ofereço-lhe um copo de água. Ótimo. Isso para nós, para você, leitor, para você, telespectador, naquele tempo, o gesto de dar de beber significava solidariedade, acolhimento. William, muito bem-vindo. Por favor, tome água. Você está caminhando. O sol é forte. É meio-dia. Por favor, sua água é hospitalidade. É esse o sentido. Aqui nós dizemos: quer um cafezinho? Uma pessoa que é bem acolhida, entra, senta, quer um cafezinho? No Rio Grande do Sul, regiões do Paraná, Mato Grosso, toma um chimarrão. Na realidade, voltemos aqui, telespectador. Estou me demorando, mas estamos aqui no centro. Dá-me de beber não é simplesmente: tem uma aguinha que eu estou com sede. Você pode me acolher?
acolha-me em tua vida. Samaritana, vida torta, eu sei. Você pode me acolher? É este o sentido. A mulher é desconhecida. Foi procurar água. E o Senhor, o Verbo de Deus, Filho de Deus, apresenta-se pedindo se tem um lugar para ele na vida dela. Dá água para beber, para uma relação de comunhão que ele quer oferecer. Pois bem, mas mulher marginalizada, mulher duplamente marginalizada, porque é samaritana, porque é mulher, talvez de uma vida pessoal e moral muito, muito confusa. O sol escaldante, lugar praça pública. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento e observemos a surpresa. Você pode ler, William? Diz-lhe. Diz-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Caramba, são muitas as barreiras, hein? Sendo judeu, ela recorda os conflitos e os contrastes. Pedes de beber a mim, que sou samaritana. Tem a informação que os judeus e os samaritanos não tinham bons convívios e não tinham boas relações. E eles se excluíam e não se amavam. Justamente lá, para uma marginalizada, foi o Senhor pedir. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, tem lugar para mim na sua vida? Lembro-lhe, telespectador, telespectadora, a mulher não tem nome. Então, pode ser o seu nome, o meu, o de todos nós. Tem lugar para mim na sua vida? Esse é a pergunta que fica em aberto para que possamos continuar daqui a pouco, depois do intervalo. Agora, vamos agradar o patrão. Quero lembrar a você que está nos assistindo que a TV Evangelizar, ela sobrevive da sua generosidade, das suas doações. Então, você associado à obra Evangelizar é preciso, faça a sua contribuição nesse mês de setembro e nos ajude a levar a palavra de Deus. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto, da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Quero enviar aqui um grande abraço a Jeane Souza, ela que fala de Samambaia do Norte. Também o Irã Santos nos acompanhando de Abreu de Lima, Pernambuco, pelo canal 47. Nonata Nascimento nos acompanhando de Pacatuba, Ceará. Rosali Gaspari nos acompanhando de Francisco Beltrão e
palmas pedindo a sua bênção, Dom Peruso. Francisco Beltrão, palmas. Ei, telespectador, telespectadora, se perceber alguma predileção por palmas, Francisco Beltrão, eu fui bispo lá 9 anos. É como se tivesse que passar por lá, como Jesus tinha que passar pela Samaria. Eu gosto muito daquela região, mas eu gosto muito, estimo muito cada telespectador ou telespectadora que quer conhecer a palavra. É esse o grande motivo. Sigamos, vamos lá ao versículo 10, por favor. Eu só quero recordar, no capítulo 9, dá-me de beber. É como se ele se apresentasse, já repeti, com suas sedes. Ele se apresentou pobre para ela. Pediu, tem lugar para mim, queira acolher-me. E o versículo 10, por favor. Vamos lá. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ótimo, mas leia o 9 também, antes do 10, para que compreendamos a sequência. Vai lá, meninão. Diz-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Na realidade, o evangelista pretende mostrar a disposição de Jesus em revelar-se àquela mulher. Dai-me de beber para abrir o diálogo. Ela se surpreende com a solicitação. O leitor não. Sabe que é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne, que foi até lá. E daí compreende também a resposta. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. 3 possibilidades que se abrem imediatamente já nesta resposta. Ele que pedira, agora faz sua oferta. Mas eu falei das 3 possibilidades. O dom de Deus. Quem é que pede? E a água viva que pode receber. Aquele que se apresentou carente, agora já aponta para a sua generosidade transbordante. As barreiras são muitas, sociais, culturais, religiosas, tudo aqui sugeria desencontro. E o evangelista propõe encontro. Conhecer. É interessante o sentido do verbo conhecer. Por exemplo, no versículo você pode ver 4:25. Veja aí, por favor, William, 4:25. A mulher lhe disse: sei que vem um Messias que se chama Cristo. Sei que vem. O verbo sei aqui é o mesmo que conhecer. Conheço que vem. Mas não tem este sentido, se conhecesses, de ter informações. Conhecer aqui tem o sentido de encontro pessoal, de deixar-se marcar pela presença da pessoa encontrada. Ei, telespectador, mudou sua vida depois que nasceu o seu primeiro filho? O segundo? Os filhos? Mudou sua vida, telespectadora? Você é pai do Gabriel, William? Sim. Mudou sua vida? Com certeza. Ou seja, você se deixou marcar pela presença do Gabriel, seu filho. Você conhece a relação com o Gabriel. É este o sentido que temos aqui, pretende o evangelista para o seu leitor. Se pudesses experimentar a grandeza do dom de Deus.
Se pudesses conhecer e experimentar quem te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias. Ele se apresentou sedento, pediu-lhe água para ter a chance de lhe oferecer a vida e a água viva. É impressionante. O evangelista pretende que o seu leitor perceba. Agora começam a inverter-se os papéis. Antes ele pediu, agora é ele que conduz o diálogo. Parece que até a envolve neste diálogo, e aí começa a solicitar a sua adesão, pede dela a sua participação. Sabe, William, eu gostaria que você fosse até os evangelhos, que você fizesse uma visita a Isaías 44, 3 a 4, sobre a água. O que faz lembrar a água? É fácil saber. Em terra sedenta e em terra seca a vegetação não cresce, não produz frutos. Em terra seca, tudo sugere desânimo, abatimento, improdutividade, esterilidade e morte. Sem água, alguém morre. Tendo água, e sim em abundância, a vida está assegurada. Mas o evangelista pretende ir para além da água, do líquido. Pode indicar, William, pode ler, por favor, 44, Isaías 44, 3 a 4. Porque derramarei água sobre o solo sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua raça e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso, pode seguir? Eles brotarão por entre a erva, como salgueiros junto às correntes de água. Ou seja, aqui em Isaías 44, entre muitos exemplos, é o Espírito de Deus. E ele te daria água viva. Lá onde a morte parece predominar, a vida é oferecida com gratuidade. E vida, no Evangelho de João, não é simplesmente biologia, é relação intensa e profunda com Deus. Vida é relação, não é biologia, não é história, é comunhão. Nunca esqueçamos disso. E com Jesus, os sedentos podem experimentar, sedentos de água viva, do Deus vivo, podem se saciar. Mas também pode significar a salvação, água viva, água. Isaías capítulo 12, versículo 3, pode ler, William? Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Fontes da salvação. Em Jeremias 2,13, você pode ler também, por favor? Jeremias capítulo 2, versículo 13. São apenas algumas indicações, querido telespectador. Você poderia até anotar aí e verificar depois. São textos que apontam, que indicam, que oferecem possibilidades para interpretar esta Jeremias água 2. viva. Jeremias capítulo 2, versículo 13. 13, vamos lá. Porque meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, para cavar para si cisternas furadas, que não podem conter água. Ou seja, o meu povo abandonou-me, fonte de água viva que sou, para beber de cisternas furadas, água parada, água sem vida. O outro, água corrente. Mas então agora observemos um pouco mais, e aí um novo passo no novo versículo para tentar compreender o todo. O que vamos encontrar aí? Ela lhe disse, pode seguir, William? Ela lhe disse, Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo.
De onde, pois, tiras essa água viva? Este de onde, telespectador, você lembra quando estudamos as bodas de Caná? O chefe da festa não sabia de onde tinha vindo, de onde vinha o vinho novo. De onde? É a pergunta. No diálogo com Nicodemos, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. E aí Jesus queria falar do Espírito de Deus. Agora aqui, de onde? Em João, essa forma adverbial, de onde, é importante. E de onde tiras esta água viva? Não tens vasilha. O poço é profundo. Ela ainda está a pensar naquela alternativa do poço de Jacó. Lá precisa balde, lá precisa esforço. É preciso tirar daquele fundo. É preciso ir até o poço para tirar água. Neste caso, Jesus foi até o poço para oferecer a água. A mulher começa a se perguntar, não porque duvida, porque quer compreender. Há uma outra alternativa para ela. Mulher aqui representa um povo. Lembra, William, quando estudamos as bodas de Caná? Mulher, isso atinge a mim e a ti? Neste caso, a samaritana, e é símbolo de um povo, o termo mulher, esposa, um povo que faz aliança. E aqui há um povo, o povo samaritano, sem água viva, desprezado, tem seu poço, mas a água é como aquela de Jeremias, cisterna, água parada, sem vida. Então vamos seguir a nossa leitura e o nosso versículo para para observar o diálogo e sua dinâmica. Por favor, versículo seguinte. Versículo 12. És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Este poço durou muitos séculos. Era uma fonte importantíssima, era uma preciosidade. Sem ele não haveria aquele povo e aquela região. Não seria habitável aquela região porque não haveria água. Mas tem um poço, e poço bom. É possível viver lá nas vizinhanças. Lugar precioso, aquele poço. És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço? A pergunta, és porventura maior? Ela é formulada em termos redacionais, William, como se fizesse a seguinte pergunta: és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu tudo isso? E a resposta mais lógica, claro que não. E ela está a falar, és maior que nosso pai? Nos deu esse poço? Beberam, bebeu ele, filhos, animais, chegou ao nosso tempo. Estamos aí com mais ou menos 800 anos de distância desde o dom do poço. Jacó nos deu este poço. Outro erro aqui, que nos deu este poço. No versículo anterior, lembra, telespectadora, se conhecesses o dom de Jacó é um poço para beber água, para saciar a sede do corpo. O que o Senhor tem, aquele homem judeu tem a oferecer é água viva. Mas vamos lá observar como é que é esta outra água no outro versículo. Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente. E a samaritana precisará ir lá beber, buscar, levar balde, fazer um caminho. Para o leitor parece que se está aí a comparar, mas ainda não saímos desta água aqui,
que a gente bebe e depois voltará a ter sede. O diálogo precisa continuar. Por favor, o versículo que segue. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Nossa, aqui temos uns versículos importantes. É preciso que nos detenhamos. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. É evidente que não está a falar Jesus agora desta água, do líquido, mas é de fonte, não mais terá sede. A água que eu lhe darei, ou que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando. Primeiro, compreendamos, jorrar. Aqui está traduzido assim, jorrar. Jorrar é água corrente que transborda, sai da fonte e jorra. Mas o evangelista não escreveu jorrar. O verbo, a melhor tradução, telespectador, para o verbo que aí foi traduzido por jorrar é borbulhar, borbulhando, em sinal de grande fonte, cheia de vitalidade, de transbordamento. É muito mais do que simplesmente jorrar mansamente depois que um recipiente estiver cheio. É cheia de vitalidade que corre em abundância e com grandes caudais. Jorra para a vida eterna. Quando a gente encontra essa expressão, vida eterna, telespectador, telespectadora, não pretende o evangelista referir-se a aquela vida que não termina mais depois da morte. Não vai mais ter dia, nem noite, nem anos subsequentes, velhices e morte, doença. Não, não é apenas isso. O evangelista quer dizer uma outra realidade, que sim, contempla também toda a experiência depois da morte. Mas o que é? Jorrando para ter a vida do eterno. Agora voltemos. Quem beber da água que eu lhe darei, vai se tornar uma fonte de água que borbulha, jorra, transborda para a vida do eterno. Quem bebe da água que o Senhor Jesus der, vai ter em si, vai se tornar fonte da vida do eterno. O sedento se torna fonte. Não se trata aqui de saciar um corpo, mas de saciar uma vida. E aqui é preciso ter bem claro, não se trata da sede física, mas daquela sede de vida, vida de amor, vida de comunhão, que aquele Filho de Deus pediu. Dá-me de beber, tem lugar para mim na sua vida? Se aceitar da minha água, vai se tornar fonte. O carente e o sedento se torna fonte. Claro, a vida física continuará a precisar desta água. Para esse corpo viver, mas a oferta que ele faz não é desta água, é daquela água que faz transbordar a vida do eterno. Ou seja, Deus vive naquele que bebe do que o Senhor oferecer. E depois, William, lá na cruz, lembram do coração aberto? Do lado aberto, melhor, jorrou sangue, jorrou água. Ou seja, ele doou. Lá na cruz ele deu desta água. Eu gostaria que o telespectador percebesse. Era preciso passar para Samaria.
não somente porque é o caminho, a estrada necessariamente a percorrer. Era preciso ajudar aquela mulher, povo samaritano, a oferecer água viva, para que a partir deles houvesse água que faz jorrar a vida do eterno. É esta a intenção do evangelista. E aquela samaritana não tem nome. Então pode ser você, William. A você ele está a pedir, dá-me de beber. Joelma, a você, tem lugar para mim na sua vida? Dá-me de beber é o sentido de, é um pedido de acolhimento, de hospedagem. Posso, tem lugar para mim na sua vida? E quem aceitar da água que eu oferecer, vai jorrar vida do eterno. E aqui, Felipe, e aqui, Dom Peruso, e aqui, Jean, isto é, tem lugar para ele. É como se ele estivesse a olhar no rosto, a sentar no lugar onde eu vou passar, como com a samaritana, e pedir, tem lugar para mim na sua vida? E quem acolher não terá sede, e vai jorrar vida do eterno. Sabe, Joelma, contaram-me que uma pessoa, ao passar na frente da igreja, ao ouvir a sua voz, decidiu, pela voz que ouvia, você cantava, pareceu-lhe lembrar de Deus e entrou na igreja. É uma espécie de vida do eterno, que você, até sem o saber, acabou propondo. Mas isso não é só com você, filha. É comigo. Posso ser uma fonte de graças, de bênçãos. Com você, filhão. Com você, telespectador. É isso que o evangelista gostaria que compreendêssemos. E vamos ao versículo seguinte, por favor. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Ela ainda não entendeu, ainda não percebia o quanto o Senhor queria oferecer de vida do eterno. Mas o diálogo vai continuar. Ei, telespectador, eu gostaria de andar mais rápido, mas se eu acelerar, é possível que muitas coisas passem em branco. Às vezes eu até sou repetitivo, eu sei. Mas como aqui a intenção não é ensinar como se fosse um ensino acadêmico, mas tem uma intenção de ensino catequético, isto é, para conhecer e amar e ter relações de comunhão com o Senhor, vamos devagar, sem pressa, mas nós vamos conhecer a palavra. William, a gente se vê, temos outros programas pela frente. Com certeza. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, que nós possamos beber dessa fonte de água viva que é Jesus e possamos ser essa fonte a borbulhar em nossas casas, em nossa sociedade. Evangelizar é preciso. E tu vens dizer